Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Irmãos abençoados, um abraço a cada um de vocês. Aproveitemos esses momentos que nos são disponibilizados pelo Grupo Espírita Francisco Xavier para podermos realizar aquela reflexão sobre um tema do nosso abençoado Evangelho segundo o Espiritismo. Sabemos que precisamos tanto mesmo, dessas leituras saudáveis, dessas reflexões sempre acompanhadas pelos nossos irmãos benfeitores do Grupo Espírita Francisco Xavier. Que eles possam, nesse momento, nos envolver com as suas bênçãos, com a sabedoria, com a luz que tanto necessitamos. Então vamos ver qual é a lição que nos cai hoje. A porta estreita é o número 3 do capítulo 18. Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Entrai pela porta estreita, porque a porta da perdição é larga, e oca, e o caminho que a ela conduz é espaçoso, e há muitos que por ela entram, como a porta da vida é pequena. Como o caminho que a ela conduz é estreito, e como há poucos que a encontram. São Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Alguém lhe tendo feito esta pergunta: Senhor, haverá os que se salvam? E ele respondeu: Fazei esforços para entrar pela porta estreita, porque eu vos asseguro que vários procurarão por ela entrar e não poderão. E quando o pai de família tiver entrado e fechado a porta, e que vós, estando do lado de fora, começardes a bater, dizendo: Senhor, abri-nos, eles vos responderá: Eu não sei de onde sois. Então recomeçareis a dizer: Comemos e bebemos em vossa presença, e vós ensinastes em nossas praças públicas. E ele vos responderá: Eu não sei de onde sois. Retirai-vos de mim, todos vós que cometeis a iniquidade. Será então que haverá prantos e ranger de dentes, quando vereis que Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas estarão no reino de Deus, e que vós outros sereis enxotados para fora. Virão do oriente e do ocidente, do setentrião e do meio-dia, os que terão lugar ao festim no reino de Deus. Então aqueles que são os últimos serão os primeiros, e aqueles que são os primeiros serão os últimos. São Lucas capítulo 13, versículo 23 a 30. A porta da perdição é larga, porque as más paixões são numerosas, e o caminho do mal é frequentado pela maioria. A da salvação é estreita, porque o homem que quer transpô-la deve fazer grandes esforços sobre si mesmo para vencer as suas más tendências, e poucos a isso se resignam. É o complemento da máxima: há muitos chamados e poucos escolhidos. Tal é o estado da humanidade terrestre, porque a terra, sendo um mundo de expiação, o mal nela predomina. Quando ela estiver transformada, o caminho do bem será o mais frequentado. Essas palavras, pois, devem entender-se em seu sentido relativo e não no sentido absoluto. Se tal devesse ser o estado normal da humanidade, Deus voluntariamente votado à perdição a imensa maioria de suas criaturas, suposição inadmissível, desde que se reconhece que Deus é todo justiça e todo bondade. Mas de que essas ações más, esta humanidade poderia se tornar culpada para merecer uma sorte tão triste em seu presente e em seu futuro, se ela está inteiramente relegada na terra e se a alma não tivesse tido outras existências? Por que tantos entraves semeados em seu caminho? Por que essa porta tão estreita que é dada ao menor número transpor, se a sorte da alma está fixada para sempre depois da morte? É assim
que, com a unicidade da existência, se está incessantemente em contradição consigo mesmo e com a justiça de Deus, com a anterioridade da alma e a pluralidade dos mundos. O horizonte se amplia, a luz se faz sobre os pontos mais obscuros da fé. O presente e o futuro são solidários com o passado. Então, somente se pode compreender toda a profundeza, toda a verdade, toda a sabedoria das máximas do Cristo. Então, a porta é estreita. E como temos dificuldades, né? Com essa porta. Estamos sempre procurando brechas, caminhos mais curtos, mais fáceis. Parece mesmo que dita dentro de cada um de nós, eu falo de mim, né, uma preocupação muito grande de facilitar as coisas, de tornar o caminho menos árido, aquela porta larga, mais larga ainda, né? Aonde a gente vai gradativamente, né? Fazendo com que as nossas necessidades sejam todas satisfeitas. E olha o que nós encontramos sempre no final, ao cabo das décadas aqui na Terra, ou mesmo antes, né? Porque a única certeza que temos é que depois que nascemos, mais dia ou menos dia, teremos que partir. Pode levar 10 anos, 50, quem sabe 100, mas vai chegar esse momento. E aí a gente vai se dar conta, né, que não fez tudo aquilo que precisava ter sido feito. Por quê? Quando estamos na erraticidade, aquele período que antecede a nossa reencarnação, é um período que fica entre uma encarnação e uma outra reencarnação. A gente se dá conta lá, na erraticidade, né, da necessidade de primarmos pelo bom senso, pelo equilíbrio, pelos bons atos, pela caridade. Mas uma vez reencarnados, as nossas imperfeições parece que afloram. Sim, é uma vontade de ser feliz, uma volúpia, uma necessidade de prazeres cada vez maiores. E a gente vai, o quê? Deixando de lado o aprendizado que a gente teve do outro lado, né? Quando desencarnados e quando prometemos, né, primar pelo bom senso, pela bondade, pela tolerância, enfim, pelo caminho da porta estreita, que é o que nos remete à nossa leitura hoje. E como é necessário? Como é necessário? Porque hoje, conhecedores da Boa Nova, nós espíritas ou simpatizantes da doutrina, que já temos essa convicção das múltiplas existências e da necessidade dessas múltiplas existências exatamente para aprimorarmos esse espírito antigo, sofrido e que está aprendendo com a dor. Quando escolhemos a porta larga, né, nós semeamos pelo nosso caminho aqui na Terra, né, sementes não muito boas, que deverão, pelas leis de ação e reação, né, colhermos logo ali. Pode não ser nessa existência, o que ocorre com muita frequência, mas quando voltarmos, né, tivermos que reencarnar novamente, vamos ter que colher. Então essa é a necessidade de sempre pesar bem aquilo que nós vamos fazer, nunca tomar uma atitude precipitada e sempre colocar em primeiro lugar. Nós que já temos conhecimento daquele que é o caminho, a verdade e a vida, o que Jesus faria no meu lugar?
Eu sei que não dá para comparar, nós sabemos, dada a evolução do Cristo, nem pensar. Se a Terra tem 4 ou 5 bilhões de anos, antes disso ele já estava preparando, como governador da nossa orbe, né, as condições necessárias para que a vida, né, reinasse aqui e para que fosse um planeta, né, a princípio primitivo, depois de provas e expiações, que é esse que nós estamos vivenciando, pudesse proporcionar a todos nós condições para a nossa evolução. E vai chegar nesse milênio agora, nesse próximo milênio que nós estamos vivendo, a Terra da regeneração, aonde o mal não vai preponderar. Não. Pela sintonia mental, todos aqueles que não estiverem na mesma sintonia, conectados com o mais alto, com as boas práticas, com os bons pensamentos, com as boas atitudes, não vão poder permanecer aqui. É uma tristeza. Mas a gente fala para a gente mesmo, quantos de nós, se hoje fosse dada essa escolha, daqueles que ficariam aqui, né, estaríamos em condições de dizer, eu vou ficar. Estamos no aprendizado, estamos ainda muito distantes de qualquer solução para as nossas imperfeições ainda. Essas imperfeições, gradativamente, têm que ser erradicadas de dentro de nós, têm que ser retiradas. Mas para a gente retirar, nós devemos o que, queridos? Nos conhecermos. Não adianta eu querer modificar a minha maneira de ser se eu não me reconheço, se eu não sei quem eu sou. Eu conheço todo mundo, conheço toda a minha família, sei dos defeitos de cada um, mas bloqueio os meus, não olho os meus. Às vezes me falam e eu fico melindrado. Não, isso não pode ser eu. Mas é necessário fazer essa autoanálise, verificar o que nós temos ainda. Muitas vezes esses defeitos estão mascarados. Sim, mascarados, porque nos falta muitas vezes, queridos, uma coisa muito importante nas nossas vidas, a humildade. O reconhecer que não somos melhor que ninguém, que nós somos todos irmãos, que aquele que está sofrendo hoje, que está passando penúria e que nós podemos sim sempre ajudar, está colhendo os frutos que plantou, que ele semeou. Sim, nós mesmos, com as nossas doenças, com as nossas tristezas, com os distanciamentos que nós estamos vivendo agora, com a dificuldade de convivência, as pessoas cada vez com mais dificuldade de se entenderem, de se tolerarem. Parece que ninguém mais se tolera. Não quero saber dos teus problemas, os problemas são teus. Não, os problemas são nossos. São nossos. Somos todos irmãos. A gente não foi colocado nessa ou naquela família por um acaso. Sabe aquela ideia, né, infantil que se passava às crianças, né, da cegonha trazendo a criança. Como é que tu chegou, meu filho? Ah, uma cegonha te trouxe. Não, isso não acontece. Cair na casa errada. Nós nascemos na família que deveríamos nascer, tendo aqueles parentes, né, que nós deveríamos ter, para reaprendermos com eles a arte difícil da convivência, reconciliando-nos com eles. Por isso a necessidade da porta estreita, porque a porta estreita não vai trazer os prazeres mundanos, as alegrias infinitas, tudo sem limite, gozos, prazeres, posses, cargos, tudo do melhor e só para mim. Não é assim. Isso é egoísmo ainda muito forte, imperando dentro de nós. Só que nós, como não nos enxergamos, achamos que o egoísta é aquele que está do nosso lado. É o vizinho, é o político, é o governante. Todos eles são egoístas. Eu, vítima. E não somos vítima.
Podemos dizer, sim, que em dados momentos da nossa vida, em algumas circunstâncias, realmente passamos por provações muito grandes, por verdadeiras expiações, algumas vezes, aonde nós temos que, através do sofrimento, nos darmos conta que a gente fez péssimas escolhas. E é isso que tem que nortear a nossa vida. Começarmos gradativamente, sem pressa, amigos velhos, sem desespero, amigos velhos, em fazermos sempre as boas escolhas. Começar pela alimentação, mas começar pela vestimenta, começar pela maneira como nos reportamos a todos, mas inicialmente começarmos pelos nossos pensamentos. É a base de tudo, os nossos pensamentos. Então vamos primar pelos bons pensamentos, abraçando todos aqueles que não são edificantes, todos aqueles que estão ainda impregnados de egoísmo, de vaidades, de presunção, envolvê-los em muito amor e dizer: meus queridos, eu não quero mais isso para mim. Eu não quero me achar superior a esse ou aquele. Eu não quero sentir, né, ciúme porque os outros estão felizes, estão tendo sucesso na sua vida profissional, amorosa ou que tal. Não, eu quero o quê? Eu quero sentir felicidade. Como é que eu vou sentir felicidade se é uma desordem mental? Eu deixo tudo acontecer, amigos. As ideias chegam pela sintonia, elas estão por aí. Esse é um orbe de provas e expiações. Em abundância nós temos na nossa atmosfera o quê? Muitos pensamentos negativos, muitos pensamentos de vingança, muitos pensamentos de infidelidade, muitos pensamentos de posse, até de pessoas. E não nos damos conta que, ao nos conectarmos com tudo isso que está aí, abrimos uma brecha para que irmãos que pensam dessa mesma maneira venham para nos sugestionar, para nos mostrar caminhos que às vezes não são os melhores. Então o que nós temos que fazer? Orai e vigiai. Sempre, desde que amanhece o dia, agradecendo ao Pai, parando de pedir tanto, porque a gente pede tanto e não se agradece pela vida, pelo ar que respiramos, pelo sol, pela chuva, por tudo que temos, pela família, né? E quando tivermos que escolher entre aquela porta larga e a estreita, vamos pela estreita. Vai doer? Vai. Mas é melhor que doa agora do que doer daqui a 50, 100, 200, 300, 1000 anos. Isso é inteligência, queridos. É a razão se sobrepondo aos desejos, às coisas fúteis, passageiras e que não vão nos trazer a felicidade. Mas tudo a favor do caminho reto traçado pelo Cristo. E é isso que tem que primar nas nossas vidas. Pensamentos salutares. Uma luta constante. Como é que se descobre um bom espírita? Aquele que está lutando contra seus maus pendores. E é isso que tem que nortear nossas vidas. Por isso, meus queridos, é uma luta árdua, é sofrida muitas vezes, mas lá na frente, lá, às vezes muito próximo, às vezes a gente está dando braçadas e braçadas e braçadas, e às vezes quer desistir e já estamos chegando na praia. Então não vamos fazer isso, nunca desistir. Sempre conseguir e perseguir o bom caminho, a porta estreita e o caminho reto, os pensamentos melhores ainda. Um abraço fraterno a cada um de vocês, se sintam acolhidos por essa equipe espiritual de Francisco Xavier. Fiquem bem. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site